Presentano oggi il tema del servizio e ci chiamano a seguire Gesù. As leituras bíblicas de hoje nos trazem o tema do serviço e chamam a seguir Jesus no tema da humildade e na cruz. O profeta Isaías descreve a figura do servo de Javé e a sua salvação. Trata-se de um personagem que não tem descendência ilustre, é desprezado, evitado por todos e é especialista no sofrimento. Alguém a quem não se atribui nenhum tipo de grande empreendimento, mas que realiza o plano de Deus através de uma presença humilde, silenciosa e também através do próprio padecimento. A sua missão, de fato, acontece através do sofrimento, que lhe permite compreender o sofredor, de levar o fardo também da culpa dos outros e também de repará-las. A imaginação e o sofrimento do servo do Senhor, que vão até a morte, revelam-se fecundas, a ponto de resgatar e salvar multidões. Jesus é o servo do Senhor. Jesus é o servo do Senhor. A sua vida e a sua morte inteiramente na forma de serviço são causas de nossa salvação e da reconciliação da humanidade com Deus. O querigma, coração do Evangelho, atesta que em sua morte e ressurreição aconteceram as profecias do servo do Senhor. E a narrativa de São Mateus descreve a narrativa de Jesus conversando com os discípulos Tiago e João, o qual, suportados pela sua mãe, queriam que sentar à sua direita e à sua esquerda no reino de Deus, reivindicando um lugar de honra, segundo uma visão hierárquica do próprio reino. A perspectiva no qual eles se movem resulta ainda manchada por sinais de realização no reino. Jesus, por dar primeiro uma cotovelada nesse tipo de... chamando atenção para o seu caminho nesta terra. O cálice que eu devo beber e que também vocês beberão, mas quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim conceder. E é para aqueles ao qual foi preparado. Com a imagem do cálice, ele assegura aos dois a possibilidade de estar associado até o fundo do seu destino de sofrimento, sem, todavia, garantir os locais de honra que eles ambicionavam. A sua resposta é um convite ao seguimento no caminho do amor e do serviço, tirando a tentação mundana de querer privilegiar e de comandar sobre os outros. Di fronte a gente que briga diante de pessoas que brigam para ter poder e sucesso, para serem vistos, di fronte a gente che cerca
diante de pessoas que buscam ser reconhecidos pelos seus próprios méritos e trabalhos, os discípulos são chamados a fazer justamente o contrário. Por isso ele admoesta: vós sabeis, aqueles que são considerados governantes das nações a dominam e os seus chefes também a oprimem. Entre vós, porém, não seja assim. Mas quem quiser ser grande entre vós será o vosso servidor. Com esta palavra, indica o serviço como estilo de autoridade na comunidade cristã. Quem serve o outro é realmente, sem nenhum tipo de prestígio, exerce a verdadeira autoridade na igreja. Jesus nos convida a mudar de mentalidade e de passar do desejo do poder à alegria de desaparecer e de servir, a não ter nenhum tipo de domínio sobre os outros, mas de exercitar a virtude da humildade. Depois de ter apresentado o modelo para imitar, ele oferece a si mesmo como ideal ao qual fazer referência. Na atitude do Mestre, a comunidade encontra uma nova perspectiva de vida. Também o Filho do Homem, diz ele, de fato ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate de muitos. Na tradição bíblica, o Filho do Homem é aquele que recebe de Deus poder, glória e reino. Jesus, ele tira o sentido dessas imagens e precisa que ele tenha o poder enquanto é servo, a glória enquanto é capaz de se rebaixar e a autoridade real enquanto disponível para o total dom da vida. E, de fato, com a sua paixão e morte, ele conquista o último lugar. Ele alcança a máxima grandeza justamente no serviço. E ele faz disto um dom para a sua igreja. Existe uma incompatibilidade entre o modo de conceber o poder segundo os critérios mundanos e o serviço humilde que deveria caracterizar a autoridade segundo o ensinamento e o exemplo de Jesus. Incompatibilidade entre a ambição e o seguimento de Jesus. Incompatibilidade entre honra e sucesso, fama, triunfos terrenos e a lógica de Cristo crucificado. Existe, ao contrário, compatibilidade entre Jesus, esperto, especialista, expert em sofrer, e o nosso sofrimento. É o que nos recorda a carta aos Hebreus, que nós ouvimos, que apresenta Cristo como sumo sacerdote, que partilha em tudo a nossa condição humana, exceto o pecado. Nós não temos um sumo sacerdote, diz o texto, que não sabe participar de nossas fraquezas. Ele próprio foi colocado à prova em cada momento como nós, excluso o pecado.
Gesù esercita essenzialmente um sacerdócio de misericórdia. Jesus exercita essencialmente um sacerdócio de misericórdia e de compaixão. Ele fez a experiência direta das nossas dificuldades. Ele conhece internamente a nossa condição humana. O fato de não ter experimentado o pecado não o impede de compreender o pecador. A sua glória não é aquela da ambição ou da sede de domínio, mas é a glória de amar os homens, assumir e partilhar as suas fraquezas e oferecer a eles a graça que cura, acompanhar os homens com ternura infinita, e acompanhá-los no seu atribulado caminho. Cada um de nós, enquanto batizado, participa por parte própria do sacerdócio de Cristo. Os fiéis leigos participam do sacerdócio comum. Os sacerdotes ao sacerdote ministerial. Por isso, todos podemos receber a caridade que vem do seu coração aberto, seja para nós mesmos, seja para os outros, tornando-nos canais do seu amor, da sua compaixão, especialmente para todos aqueles que estão na dor, na angústia, no desencorajamento e na solidão. Aqueles que hoje foram proclamados santos se viram constantemente com humildade e caridade extraordinária os seus irmãos, imitando assim o Divino Mestre. São Vincenzo Grossi foi um pároco zelante, sempre atento às necessidades do seu povo, e especialmente à fragilidade dos jovens. Para todos partilhou com ardor o pão da palavra e tornou-se um bom samaritano para os mais necessitados. Santa Maria da Imaculada Conceição, buscando na fonte da oração e da contemplação, viveu em primeira pessoa com grande humildade ao serviço dos últimos, com uma atenção particular aos filhos dos pobres e também aos doentes. O santo casal, Luiz Martin e Maria Célia Guerin, viveram o serviço cristão na família, construindo dia a dia um ambiente pleno de fé e de amor. E neste clima nasceram as vocações de suas filhas, entre elas Santa Teresinha do Menino Jesus. O testemunho luminoso destes novos santos nos incentiva a perseverar na estrada do serviço alegre aos irmãos, confiando na ajuda de Deus e na maternal proteção de Maria. Agora eles nos protegem do céu e nos sustentam com a sua poderosa intercessão.